Fala rapaziada, canal 3 cores, 2 cornetas na área. O vídeo um pouquinho atrasado, mas saiu. Como é que vocês estão? Eu poderia falar que só não foi perfeito por causa da frouxidão do meu time. Porque semana passada nós ganhamos do São Bernardo no sufoco, batemos o povo na copinha. Poderíamos estar pronto pro crime no bom sentido. Era só ter feito o básico, não ter se acovardado. Infelizmente, pararam de jogar no segundo tempo, que, assim, fala a verdade pra você, o jogo fraco, tecnicamente fraco. O Corinthians não é nada disso, o time do Corinthians é muito fraco também. Só conseguiram fazer alguma coisa depois que fizeram o gol. Time fraco os dois. Mas o São Paulo foi lá pra poder não só se defender, mas o São Paulo em si não fez nesse também para que merecesse. Resultado, posso ser sincero, justo, porque o Mateuzinho perdeu um gol incrível no primeiro tempo, e o São Paulo em si só teve a chegada com tapa, e depois só no segundo tempo se abdicou de jogar e tomou um gol no finalzinho com um gosto amargo, mas poderia ter sido perfeito. Por quê? Além disso da copinha, o senhor Júlio Casares foi destituído. Graças a Deus. Agora tá o Harry Macis, o novo presidente de São Paulo. Eu espero que ele faça uma limpa. Mande o senhor embora, o Carlos Magno lá. O Márcio Carlos Magno lá. Tem que mandar embora, tem que fazer uma limpa lá. E ó, a ponta do iceberg não pode ser somente o Júlio Casares. Tem que começar a vir as ramificações. Mas isso a gente vai falar um pouquinho depois com mais exatidão. Rapaziada, aquela moral pro gordinho, vamos chegar aí aos 200 inscritos aí no YouTube, rapaziada, dá aquela moral, nós estamos chegando aí quase 1000 seguidores no TikTok, nós estamos começando, nós estamos engatinhando, mas o mais importante é que a gente faz isso aqui com prazer, com alegria, e também vocês torcedores de outros clubes, chega mais, manda aquela resenha, pô, tem uns corintianos e uns palmeirenses vindo no canal porque eu dou uma provocadinha também, os caras vêm babando, enchendo o saco, e eu respondo todo mundo, porque a resenha faz parte. O futebol não pode ficar chato. Futebol é resenha, rapaziada. E você tem que tirar a gozação dos caras que perderam, e a gente também tem que sofrer as consequências quando o São Paulo perde. Que infelizmente, ultimamente, a gente mais é zoado do que zoa. Rapaziada, falar a verdade pra vocês, foi um jogo muito fraco, viu? Acho que o São Paulo em si não fez nada, como eu disse no começo do vídeo. Chegou nessa bela jogada aos 34 minutos com o Danielzinho, mas pouca inspiração. Novamente, ainda bem que o Crespo mudou o esquema para dois zagueiros que... Ô, gente, de verdade, mano. O que esses dois zagueiros aí, lamentável a partida dos dois, velho. Lamentável. O Arboleda é muito... sei lá, o Arboleda às vezes toma uns remédios estranhos, porque... Meu, é um zagueiro bom tecnicamente, às vezes, mano, dá uma despirocada na cabeça que do nada o Arboleda se torna um jogador comum. Até o Felipe Melo falando que ele é um baita zagueiro, eu concordo que ele é um baita zagueiro, mas jogou muito mal. E outra, seu Alan Franco já tá na hora de você pegar um banquinho também, viu? Porque você foi imprescindível no passado, mas no final do ano, e agora esse comediante tenebrosa suas partidas, cara. Tempo de bola errado, muito fraco mesmo. Chegou o Dória lá, vamos ver que bicho vai dar. Só que a gente olha assim e fala, pô, quem que vai colocar no lugar? Tem o Dória, que a gente não viu atuando. Mas você vai ver o Ferrarese, que já tá aí quantos anos no São Paulo? 2 anos e não sabe por que veio. Você vai ver o Tolói, que tá mais velho que eu e mais barrigudo que eu. Cara, você vai ver quem? O São Paulo tem o Sabino, gente. Olha a lástima do São Paulo. Ali na lateral esquerda, o Wendel, 1 minuto, tomou cartão amarelo. O Wendel, de verdade, você não sabe pra que veio ainda, irmão. De verdade. Tudo bem, começo de temporada, a gente até entende, mas, cara, você tá assim desde quando você chegou, cara. Muito mal também. O Nicolas entrou no segundo tempo, melhorou um pouco. Já daqui a pouco o Nicolas vai pedir passagem. Estamos sentindo falta do Enzo. Na lateral direita, o Mike foi regular. Aí quando entra o Cedric, aí a Zé do pé do frango. No meio, Bobadilha muito disperso Bobadilha. Não gostei da partida do Bobadilha. Depois, aí temos o Marcos Antônio, que foi legal. O Marcos Antônio dá outra mobilidade e uma coisa importante. Pra mim, de novo, o melhor jogador de São Paulo foi o Danielzinho. Boa
boa sacada do Crespo de colocar os dois. Acho que vai dar muito certo se caso o São Paulo não vender a preço de banana o Marcos Antônio pro Flamengo. Porque os dois ali no meio vai dar vai ser um motorzinho bom. O problema do São Paulo é uma coisa. Nós não tem meio campo para poder armar o time. E a gente vai continuar sofrendo. Vai continuar sofrendo. Pode estar o Caleri lá na frente. O Caleri vai tomar trombada, vai apanhar ele e o Luciano. Mas sem o armador, não dá, velho. O São Paulo conseguiu fazer o gol numa boa jogada pela esquerda, uma triangulação, cruzamento do Danielzinho, Tapia. Que de verdade ele é grosso, mas, mano, já é o segundo, terceiro jogo contra o Corinthians que ele marca, velho, que ele broca. Então, mano, pelo gol, o Tapia, é que assim, ele é limitadíssimo. A gente não pode depender do Tapia. Mas resolveu mais uma vez, fez o gol importante. Outro cara que de verdade pra mim, ele até na coletiva, eu até entendi ele falando que nem é o Lucas Moura, de falar, pô, meu, tô desde março sem jogar, 100%. Mas o que me incomoda no Lucas Moura é que nem passe direito ele tá fazendo. Tentou um pouco mais ontem, tentou, mas ainda é muito aquém. Lógico, nós estamos no começo da temporada, eu entendo isso. O problema é que assim, o São Paulo tá num senso de urgência. O clube tá desmoronando. O Casares ainda, na real, não pediu a renúncia. O presidente interino é o Macis ainda. Ele não renunciou ainda. Então é assim, até vias de fato, até chegar aos 30 dias pro Outem botar a assembleia lá dos sócios para votar, o presidente é o Casares, afastado. E o interino é o Assis. Então assim, Macis, né? Então, ou São Paulo precisa dar uma guinada e precisa arrancar esse povo de lá de dentro que não presta, ou São Paulo vai continuar patinando. Claro que no primeiro jogo contra o Mirassol foi uma desilusão para nós. O primeiro jogo contra o Mirassol foi tenebroso. Foi tenebroso, porque a gente viu mais do que estava acontecendo no passado. Contra o São Bernardo, o São Paulo, devido à chuva, que também foi muito ruim para os dois times, foi um jogo difícil, mas ganhou. Que é isso que a gente precisava. Mas a gente já viu um pouco de outra postura. Ontem contra o Corinthians, não perdeu. Mas ainda tá aquém do que poderia. Mas é lógico. Pô, do que a gente viu contra o Mirassol até o jogo contra o Corinthians, que assim, não tá bom, mas a gente já vê um pouco de melhora. Já dá um pouco de respiro pro torcedor são paulino. Quarta-feira a gente tem um jogo contra a Portuguesa. E volta a falar, torcedor, não dá pra abrir mão. Se abrir mão, se largar de mão, o clube cai. O clube cai. O jogo é horário ruim, 7h30 da noite, entre aspas, porque todo mundo sai 6 horas do trabalho. Mas é hora de você encher o Morumbi, de botar a gente lá e empurrar. A gente precisa da torcida. O time merece? Não, pelo que tá jogando não. Mas aqui, ó, isso aqui é muito maior. E a gente precisa disso. Quarta-feira, 7h30, tem que ganhar da Portuguesa. Se a gente quer, pelo menos ter uma tranquilidade, porque sábado tem um jogo dificílimo contra as Peppa, no campo lá do sintético, a gente precisa ganhar um jogo. Se a gente ganhar um jogo contra a Portuguesa, vai mais leve ainda contra os caras. E aí sim, a gente busca. Porque já na outra semana já pega o Flamengo na Copa do Campeonato Brasileiro, e já no sábado pega o Santos. Então o São Paulo só pegou tabela muito difícil. Mas tudo bem, mano, é do jogo. A gente não tem que chorar, a gente tem que chegar e jogar bola. Se vocês imprimirem raça, se vocês tiverem vontade, se vocês tiverem tudo que deixar dentro de campo, por mais que a vitória não venha, o torcedor não vai decepcionar, não se sentir decepcionado. O que não dá é pra gente ver a frouxidão que a gente viu contra o Mirassol. Entendeu? Então, eu acho que o São Paulo tá no caminho, tá muito longe, tá muito aquém do que poderia estar, mas o São Paulo está no caminho. Volta a falar, o jogo ontem foi ruim. O Corinthians é fraco. Ah, mas o Corinthians, ele estava sem Garro em Memphis. Tudo bem. O São Paulo sem Caleri e o Lucas baleado. Entendeu? Entendeu? Então assim, o Corinthians em si não é tudo isso, gente. É muito fraco o time do Corinthians. O Corinthians jogou... Mano, se você olhar o Twitter dos corintianos ontem da mídia, todo mundo criticando ao máximo. Já tomaram um ataque com o time reserva do Bragantino no meio da semana. E ontem só não perderam porque o São Paulo se abdicou de jogar. Pra não falar outra coisa. Se abdicou. O São Paulo, eu acho que o Crespo demorou um pouquinho pra fazer algumas mexidas. Mas
O empate em si, se você chega no começo, antes do jogo e fala, pô, um empatezinho você troca, muito torcedor São Paulino trocaria. Mas quando a gente chega aos 45 minutos, toma um gol, que é assim, tem horas que eu acho que é falta, quando eu vi o lance, eu falei, pô, não foi nada, mano. Alan Franco não foi nada. Mas quando você olha pela câmera que tá embutida no juiz, você fala, pô, mano, ali pelo juiz é muito mais nítido. Mas, mano, é do jogo, não adianta chorar o leite derramado. A gente nunca vai ser beneficiado. A gente, no primeiro jogo, teve uma expulsão que não foi, do Mike, expulsaram, o Candançan nem foi no VAR. A gente, na quarta-feira, na quinta-feira, a gente teve um pênalti contra o duvidoso, contra o São Bernardo, duvidoso que eu digo assim, é interpretativo, porque o Júnior Urso toca na perna do Ferreira. Mas teve um volume para poder ser pênalti, o juiz voltou atrás. Ontem teve esse lance que, se você olhar, todo mundo do São Paulo reclamou. Tudo bem que ia reclamar de qualquer forma. Mas, rapaziada, se você for ver no lance rápido, na câmera do juiz, é nítido que o Bidon mete a pernona na frente e o Alan Franco cai. Mas, mano, não adianta chorar. O São Paulo tinha que ter sido constante, tinha que ter sido firmeza. Quem sabe também não poderia ter colocado o terceiro zagueiro para dar uma fechada. Porque o Crespo, infelizmente, ele, do jeito que o São Paulo tá, segura o resultado e Deus nos acuda. Em certo ponto, eu acho que ele tem razão. Mas a maioria das vezes eu acho que esse medo, essa covardia de não procurar matar o jogo e fazer o resultado, faz com que o São Paulo se torne isso. Poderia ter vencido ontem, teria chegado aí a 6 pontos, tava tranquilinho na tabela, tinha passado até o Corinthians, mas se abdicou de jogar bola, se abdicou de fazer tudo no segundo tempo, não chegou, deu sorte lá atrás, Rafael pegou algumas bolas importantes e foi isso. Mas volta a falar, o time do Corinthians é ruim, o time do São Paulo é pior ainda, só que o Corinthians com a sua massa, nossa, que não sei o que lá, não fez nada. E vou te falar a verdade pra você, a arena do Corinthians já foi muito mais temida. Essa é a realidade, já foi muito mais temida. Nos últimos 10 encontros São Paulo e Corinthians, o São Paulo só perdeu uma, de 3-1. O restante, no Morumbi, taca. Na Arena, empate, e em 2024 a gente ganhou deles com o gol do Luiz Gustavo. Então assim, rapaziada, vamos pra cima. Passou, vamos em busca aí pelo menos uma classificação um pouco melhor. Nós precisamos de verdade de jogador. Hoje já se falou que o Rodriguinho já fechou com o Bragantino, já finalizou. Então foi, acho que o André Hernan postou que foi 2,5 milhões de euros. E o São Paulo ainda tem direito a 20%. O time o Corinthians ainda tenta o Alisson, mas o São Paulo já recusou a proposta de empréstimo. Porque o São Paulo quer verba, né? O São Paulo precisa de dinheiro. O São Paulo não vai poder dar pro Corinthians um jogador bom e eles querem só mandar pereba. E eu acho que o Alisson tá fazendo uma bobagem. Primeiro que o São Paulo provavelmente não vai nem receber. Porque os caras devem pra todo mundo. Coitado do Cuiabá. Agora que estão pagando o Ranieri. E fora reforçar um rival. Macis, não dá, né, velho? Não dá, não faça isso. O Alisson não quer ficar, vá pra outro clube. Não vá pra outro clube. Então, assim, ou São Paulo entende que o São Paulo para de ser bonzinho. Outra coisa importante, São Paulo agora à tarde, se eu não me engano, de manhã, esses dias, né, fez uma proposta pelo Cauli, do Bahia, que é um bom jogador. Tomou uma sincera não na proposta de empréstimo. Aí os caras vêm pra cá, o São Paulo virou novo bonzinho. Vem pra cá, os caras vieram aqui, Michel Araújo, vem por empréstimo, São Paulo, tó. Nestor, vem por empréstimo, São Paulo, tó. Tó aí, ó, bobão. Aí, ó. Nós tomamos um senhor não, e aí a gente não tem dinheiro pra comprar, porque o Bahia pediu 10 milhões de euros. São Paulo precisa parar de ser bonzinho. A mesma coisa com o Marcos Antônio. Marcos Antônio não chegou ainda a proposta pra ele. São Paulo tem que pagar 4 milhões e 200 mil euros em 4 parcelas. O que vai fazer? Vai dar de graça pro Flamengo? Eu vou te falar, não compensa pegar um dinheiro e trazer o Alan. Vocês me desculpem. Não compensa. O Marcos Antônio é muito bom jogador. O Alan, de verdade, velho. O Alan surgiu um pouco, foi um pouco melhor no Atlético, vendido pro Flamengo, e o Flamengo não fez nada, mano. Então assim, você quer contratar o Marcos Antônio? Bota uma bala bem forte e aí pode botar no preço do balaio o Alan. Mas não pode ser preço cheio. Entendeu? Então assim, o São Paulo precisa contratar gente.
O São Paulo precisa desesperadamente dar um time decente pro Crespo. E o Crespo já reviu, já mudou a formação. Isso pra gente é importante. Mas o Crespo precisa mudar algumas peças. Tomare que o Alan Franco pegue um banquinho, porque o Alan Franco tá merecendo pegar um banquinho, e bote o Dória pra gente testar. Outra coisa, o senhor Pablo Maia, pode mandar o empresário postar lá o que você quiser, viu? Porque bola você não tá jogando é nada, viu? Totalmente fora da rotação. Fora da rotação total, Pablo Maia. Quem te viu há 2 anos atrás, hoje, jogador comum, cria de Cotia. Vamos ter paciência? Claro. Mas, cara, vamos dar uma repaginada, né? Vamos buscar algo diferente. Vamos treinar mais forte. Tá pegando banco por causa disso. Tá pegando banco por causa disso. Então, o São Paulo, dê um time decente pro Crespo. Macis, pega agora. Você não vai falou que botar pé o São Paulo para poder ver como é que tá as finanças? Não vendeu hoje o Rodriguinho? Estão falando que o dinheiro do Rodriguinho vai ser para quitar os salários. Quite isso. Não dê motivo para os jogadores fazer compra mole. Pague o que deve para os caras. E faça com que não aconteça o que aconteceu com o Demagogo. Faça diferente. Promete e cumpre. Não que nem o Demagogo. Aí o que acontece? Eu só quero que você entenda uma coisa. Não dá para só arrancar o Casares e deixar o resto das ramificações lá que são podres. Tire os caras de lá. Mude. Contrate um diretor de futebol, sei lá, o Muricy não vai ficar. O Muricy colocando uma prótese no joelho agora, vai passar uns meses. Muricy, não vai ficar. Grande abraço, irmão. Você é um grande ídolo pro torcedor tricolor, pra instituição. Põe um cara lá de futebol. Um cara que eu vou ser sincero, que é o que o Corinthians contratou. Marcelo Paes é um baita de um cara. Entendeu? Então assim, ou São Paulo, mude um pouquinho a sua visão e chega e contrate gente diferente do que tava a gestão Casares, ou nós vamos só mudar, trocar só a cabeça, só. E aí mora o perigo. Que nem Mara Casares, rua. Douglas Schwartz, rua. Carlos Magno, rua. Rua, começa a limpar. Nós precisamos de uma limpeza profunda no Morumbi. E se não acontecer isso, nós só vamos andar naquela roda gigante. Que não vai mudar o ciclo e vai continuar ruim. Beleza, rapaziada? Só passando para finalizar o vídeo, São Paulo agora, falta 5 minutos para começar São Paulo e Botafogo nas quartas de final da Copinha. Vamos torcer pro tricolor. Mas de qualquer forma, eu quero que você deixe o seu like, mande o seu comentário, compartilha, comenta, manda aquela resenha marota, marotíssima, e manda um salve para nós, fechou? Siga a gente nas redes sociais. Mande aquele salve, mande aquela mensagem lá pra gente poder dar aquela comentada e aquela zoeira nas mídias sociais. Fechou? São Paulo e Portuguesa, quarta-feira, 7h30 da noite no Morumbi. Torcedor, não largue o time, por favor. Porque se a gente largar o time, nós vamos sofrer as consequências. Beleza? Poderia ter sido perfeito se tivesse tido postura de time grande e ter ganho ontem do Corinthians. Não teve. Mas a semana foi uma semana boa, porque nós ganhamos no Paulista, nós ganhamos na Copinha e nós tiramos Casares. Isso é o que mais importa. É página nova. O São Paulo precisa mudar. O São Paulo agora precisa, que é aquilo que o Crespo falou na coletiva ontem. O social não pode interferir no futebol. O futebol tem que ser prioridade pro São Paulo. Então, rapaziada do social, vaze. Vaze, pelo amor de Deus. E é nessas horas que às vezes eu prefiro a SAF. Ou desmembre, social pra lá e futebol pra cá. Foco no futebol, que é isso que movimenta o clube. Fechou, rapaziada? Grande abraço, tamo junto, Deus abençoe. Quarta-feira, final do dia, mais um videozinho maroto pra nós. Vamos São Paulo, mas ontem era pra ter sido perfeito. E vocês não conseguiram. Fechou? Tamo junto, vamos São Paulo, porque aqui é tricolor. Pra cabeça, vamos São Paulo.